Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal TV Araxá Educa. Eu sou o professor Júlio César e nós vamos fazer mais uma aula de matemática, falando hoje sobre números primos e números compostos. O que são esses números primos? De onde eles vieram e para que eles servem, certo? E nós vamos falar sobre os números compostos. Os números compostos a gente vai ver que eles são números formados a partir do que eu chamo de número primo. Tudo bem? Mas vamos retomar o que a gente aprendeu na última aula. Na última aula a gente falou sobre essa famosa regra, que ela é muito importante na matemática, que é o PENDAS. Resolvo as expressões numéricas, sempre dando prioridade para parênteses, colchetes, chave. Depois eu passo para a parte de expoentes e radicais, radicando, tá? Depois eu passo para multiplicação, faço divisão, faço adição, depois eu faço subtração. Se você não fizer esse processo nessa ordem, você vai errar ou vai encontrar um valor diferente. Então, o PENDAS surgiu justamente para isso, para que você encontre valores padrões nas suas expressões matemáticas. Hoje, o mundo, as pessoas, elas vivem através de padrões. Então, como é que eu me comunico? Eu me comunico com um padrão de escrita. Como é que eu leio ou vejo um desenho? Eu leio um desenho, um padrão, desenho técnico, eu costumo dizer, ele tem que ser o mesmo no Brasil, na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, nos Estados Unidos, na Inglaterra. Então eu preciso de um padrão. E eu precisei criar um padrão matemático. Desculpe, eu não, né? Os matemáticos precisaram criar um padrão. E esse padrão, então, é esse PENDAS. É essa ordem. Então, se você tem uma expressão do tipo 25 menos 3 elevado à quarta mais 7 vezes 1, você precisa saber o que você resolve primeiro. Não posso pegar e sempre resolvendo da esquerda para a direita. Existe uma prioridade. Tem parênteses? Não tem. Beleza, vou para o próximo. Tem expoente? Tem. Então a gente tem que resolver isso aqui primeiro. 3 elevado a 4. 3 vezes 3 deu 9, vezes 3 27, vezes 3 deu 81. Então deu 25 menos 81 mais 7 vezes 1. Beleza, resolvi o expoente. Agora eu vou resolver multiplicação. Tem multiplicação? Tem multiplicação. 25 menos 81, 7 vezes 1, 7. Mais 7. Ok, depois da multiplicação, tem divisão? Não tem divisão. Tem adição? Tem. Então fica 25, certo? Menos 81 mais 7, 88. Resolvi a adição. Por fim, eu vou resolver, então, a subtração. O último passo do meu PENDAS é a subtração. 25 menos 88. Se eu tenho 25 menos 88, eu chego no total de menos 63, certo? Então, isso é o que a gente aprendeu na última aula, que são as prioridades matemáticas que nós devemos assumir e tê-las. Tudo bem? Muito bom. O que são números primos? Eu costumo dizer que os números primos são números diferenciados. Por que os números primos são diferenciados? Os números primos são números que terão... Até vou passar aqui, cadê? Vai. Ó, os números primos são aqueles que podem ser divididos apenas por dois fatores, por um e por ele mesmo. Por isso que eles são diferenciados. Número primo é um número que pega... Você pega o número, divide ele por ele mesmo, certo? E por 1. Quando você divide por ele mesmo e por 1, você tem então um número primo. Certo? Muito bom. Vou marcar. Nós vamos fazer marcando agora. Quantos divisores tem o número 1? Ele tem que ter dois divisores, dois fatores. Eu divido o 1 por 1? Sim. Divido por ele mesmo? Sim, mas 1 é ele mesmo. Então não vou considerar ele. Agora vamos pensar no 2. O 2 é primo? O 2 eu divido por 1? Sim, 2 por 1 deu 2. Beleza? 2 dá para dividir por 2? Sim. 2 por 2 deu 1. Então, número primo. Estou circulando, estou fazendo vermelhinho. 3. 3 dividido por 1? Sim. 3 por 1 deu 3. 3 dividido por 3 dá 1. Bacana, número primo também, Júlio. 4. 4 dividido por 1? Sim. 4 por 1 dá 4. 4 dividido por 4? Sim. 4 por 4 dá 1. Mas eu tenho outro divisor por 4, que é o qual? 2. 4 por 2 dá 2. Então, ele não pode ser considerado número primo. Vou marcar de amarelo. Nós vamos fazer para esses 50 números todos para identificar quais são primos e quais não são, tá? Bom que a gente fixe o conteúdo. O 5. O 5 eu divido por ele mesmo, que dá 5 por 1 dá 5 por 5 dá 1. Divido por 1, que 5 por 1 dá 5. Divido por 2? Não. Por 3? Não. Por 4? Não. Então, ele é primo também. O 5 está aqui. O 6. O 6 eu divido por 1, que dá 6. 6 eu divido por 6, que dá 1. E o 6 eu posso dividir por 2 também, que dá 3. O 6 eu posso dividir por 3 também, que dá 2. Então, o 6 não é um número primo. Estou marcando aqui. Ótimo. Vamos olhar para o 7. O 7 é um número primo? Vamos pensar. O 7 dividido por
O 7 dividido por 7 dá 1. O 7 dividido por 1 dá 7. Ok, tem outro. Por 2 dá? Não. Por 3 dá? Não. Por 4 dá? Não. Por 5 dá? Não. Por 6 dá? Não. Então, o 7 também vai entrar como um número primo aqui no nosso quadro. Certo? Vamos até pelo menos até o 10, para a gente não demorar muito. O 8, quando eu pego o 8, eu preciso avaliar. O 8 eu divido por 1, que dá 8. O 8 eu divido por 8, que dá 1. Mas eu posso dividir o 8 por 2, que dá 4. Eu posso dividir o 8 por 4, que dá 2. Então, ele tem mais de 2 divisores. Então, ele não é primo. O 9. O 9, o que acontece? O 9 eu posso dividir por 1, que dá 9. O 9 eu posso dividir por 9, que dá 1. O 9 eu posso dividir por 2? Não. O 9 eu posso dividir por 3? Sim. 9 por 3 deu 3. Então, como ele tem mais de 2 divisores, ele também não pode ser considerado um número primo. Vamos para o 10. Nossa. O número 10 é o quê? Posso dividir por 10, que dá 1. Posso dividir o 10 por 1, que dá 10. Achei os dois já. Não posso achar mais nenhum, né? Por 2 posso? Posso. 10 por 2 dá 5. Então, ele não pode ser considerado um número primo também. Então, observa aqui. Aqui eu coloquei número primo 2, 3, 5, 7. Certo? Os compostos, os números compostos eram os números não primos. E olha aqui. Vamos continuar. Ó, eles são usados para representar a fatoração de qualquer número que você conhece. Observe. Então, quando eu pego meus números primos, eles vão me representar os números que você conhece, que quando eu pego eles, eu vou simplificar, ou seja, eu vou colocar parcelas de números menores. E essas parcelas de números menores serão números primos. Olha comigo. 15. Sabe o que eu posso colocar o que é o 15? O 15... Ai, não quero essa caneta amarela não, gente. O 15... ele nada mais é do que a multiplicação do número primo 3 pelo número primo 5. Cadê meu... Aqui, ó. Vai, parece. 3 e 5, vermelho. Então, aqui, quando eu faço 3 vezes 5, deu 15. Júlio, que demais. Todos os números são assim? Todos os números não primos são números feitos, formados a partir dos números primos, da multiplicação deles. Júlio, não tem como, não pode ser. E ó que pode. Então, por exemplo, o número 48, deixa eu contar uma coisa para vocês. O número 48 deve ser, vou tentar aqui, ó, a multiplicação 2 vezes 2, que deu 4. O 12, ele não é primo, né? Então, eu vou colocar vezes 12 de novo. Vezes 12, que deu 2 vezes 2 deu 4, vezes 2 deu 8, vezes outro número primo, 3. 8 vezes 3 deu 24. 24 vezes outro número primo, 2 deu 48. 2, 4, 8, 24, 48. Formei, então, o número 48 a partir de apenas números primos, certo? 70. Nossa, Júlio, 70. Vou ter que fazer com 70. Vamos tentar. O 70 eu vai por 2, que virou 35. O 70, quando eu chego no 35, o próximo número primo é o 5. Que aí deu 7, e o 7 também é um número primo. Então, é a multiplicação, olha aqui, ó, dos números primos 2, 5 e 7. Júlio, como é que você faz esse processo de identificar quais são os números primos de cada um deles? Vou fazer com o 70 para vocês verem aqui, tá? Que é um exemplo maior, mais fácil de entender. Então, o 70 eu vou dividindo, eu coloco essa linha aqui para dividir. Então, aqui, ó, 70, eu tento dividir pelo primeiro número primo que eu tenho, que é 2. Por 2 dá certo? Sim. 70 por 2 deu 35. Tento de novo por 2. 35 por 2 dá certo? Não, não deu. Por 3, que é o próximo número primo que eu tenho, dá certo? Não, não deu exato. Por 4, 4 não é número primo, não pode. 5, 5 pode. 35 dá para dividir por 5? Sim. 35 dividido por 5 deu 7. Ok. Preciso chegar no 1. Então, 7 eu divido por quanto? Qual o número primo que eu divido que vai dar 1? Por 7, né? O 7 só divide por 7 ou por ele mesmo. Ou por 1. Então, 7 dividido por 7 deu 1. Aqui eu parei. Então, eu sei que o 35 é a multiplicação do 2 vezes 5, que deu 10, do 10 vezes 7, que deu 70. Então, esse aqui é o meu resultado, que é o 70, que eu acabei de falar. Tudo bem? E os números compostos? O que são os números compostos? Os números compostos são os números formados a partir dos números primos. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Quando eu tenho um quadro, ou quando eu tenho um número, e esse número não é primo, ele foi formado por números primos. E aí você fala assim, nossa, Júlio, então os números primos são mais importantes. Não é que eles são mais importantes, porém eles vieram antes e aí descobriu essa propriedade matemática que mostrou-se que
com os números primos eu conseguiria formar todos os números existentes. Júlio, então os números primos, eles são limitados? Não, os números primos não são limitados. Eu tenho um número primo muito grande, tá? Então, assim, eu tenho um número primo que é maior que 10 milhões, é maior que 15 milhões, é maior que 20 milhões. Eles são ilimitados, bem como os números compostos. O conjunto numérico dos números primos é um conjunto numérico infinito. O conjunto numérico dos números compostos é um conjunto numérico infinito também, certo? Aqui eu coloquei para vocês o conjunto numérico, e aí eu comecei a marcar para vocês verem. Números primos e números não primos. Coloquei um, eu marquei com um xizinho, porque o 1 não dá para falar que ele é primo, porque ele não consegue se dividir por 2 e por ele mesmo. Ó, por ele mesmo e por 1, porque o 1 é ele mesmo, tá? Então eu desmarquei ele. Então, os primos que eu tenho aqui, ó os primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 e 97. Então, todos esses números são números primos. Se você pegar qualquer um dos números, a não ser estes que eu circulei agora, ele não dará um número primo. Eu vou conseguir formá-lo através desse aqui. Quer um exemplo? Escolhe um número aleatório e pensa na sua cabeça. Pensou? Depois que você pensou nesse número aleatório aí, você vai fazer o processo de simplificação que eu fiz. Vou escolher o 37. 37 é o número primo, né? Desculpa. Então, eu vou escolher o 39. O 39, ele é um número composto. Então, eu tenho que conseguir formá-lo, por quê? Por números primos. Então, eu vou tentar aqui, ó. Só posso colocar desse lado aqui número primo. Se eu colocar outro número que não seja primo, já deu errado, tá? Vou tentar dividir por 2, dá certo para dividir por 39? Não. 2 é primo, mas não deu certo. Próximo primo que eu tenho é 3. 39 dá para dividir por 3? Sim, que deu 13. Ok. 13 dá para dividir por 2? Não. Por 3? Não. Por 5? Não. Por 7? Não. Por 11? Não. Por 13? Dá. Que deu 1. Então, o número 39 é a multiplicação dos números primos 3 e 13. Júlio, você fez com 39. Quero ver você fazer com 50 e... 57. Vou fazer com 57 aqui. Deixa eu apagar esse rabiscado aqui. Fazendo com os 57, vamos tentar dividir. Dá para me dividir o 57 por 2, que é o meu primeiro número primo? Não. E por 3? Dá. Por 3 dá 19, não é isso? Dá para dividir o 19 por 2? Não. Por 3? Não. Por 5? Não. Por 7? Não. 11? 13? Júlio do céu. 17? Não, mas tem que ter número primo. 19. Dá para me dividir o 19 por 19, que dá 1. Então, 3 vezes 19 deu 57. Então, o número 57 é a multiplicação do número primo 3 vezes o número primo 19 aqui. Tudo bem? Pessoal, então vamos fazer então um exercício para a gente fixar esse conteúdo. Olha aqui. Heitor lembra que a senha do seu cartão de crédito é o produto do menor número primo de 2 algarismos pelo menor número primo de 3 algarismos. Qual é a senha do cartão de crédito do Heitor? Vamos pensar. Minha tabela está me mostrando aqui, ó, qual que é o número primo menor número primo que eu tenho de 2 algarismos. Menor ou maior, desculpa. Lembra que a senha do seu cartão de crédito é o produto do menor número primo de 2 algarismos. Menor número primo de 2 algarismos que a gente tem é o 11. E se é o produto, é uma multiplicação. 11 vezes. Menor primo de 3 algarismos. Júlio, você sabe o menor primo de 3 algarismos? Vamos pensar. 3 algarismos. Números primos, eu tenho 100, que não é, 99. Então, vamos pensar no 101. Será que o 101 é primo? Vamos pensar quantos divisores o 101 tem? Vou tentar fazer aqui, ó. Vou fazer aqui do lado. 101, vamos achar. Dividido. Dá para dividir por 2? Não. Por 3? Não, né? Não, não dá para dividir por 3. 4, não. 5, não. 6, não. 7, não. 8, não. 9, não. 10, não. 20, não. 21, não. Gente, o 101 só se divide por 1 e por ele mesmo. Então, o 101 é o primeiro número primo que eu tenho de 3 algarismos. Então, a senha do cartão do Heitor é 11 vezes 101. Isso significa que a senha do Heitor é 10 vezes 101, vamos fazer rápido, ó. 1010 mais 1 vezes 101, que é 101.
A senha então do cartão do Heitor é 1.010 mais 100 deu 1.110. 1.110 mais 1, a senha do Heitor é 1.111. Nossa, que senha fácil. 1, 1, 1, 1. Bem cara de resposta correta, como diz meus alunos. Vamos para a segunda questão. Realize a decomposição em fatores primos dos seguintes números. Do 10. O 10 eu posso falar que ele é a multiplicação do número primo 2 vezes a multiplicação do número primo 5. 2 números primos deu 10. 22. O 22 é a multiplicação do número primo 2 vezes a multiplicação do número primo 11. 22. 68. 68 é a multiplicação do número primo 2 pela multiplicação de outro número primo, que é o 2 também, pela multiplicação de outro número primo, que é 17. Gente, estou fazendo na minha cabeça, mas, ó, consulta o nosso quadro, ó. O 2, o 17, tá? Tem coisa que eu sei bem de cabeça, e aí às vezes fica mais fácil. 302. O 302 é a multiplicação do número primo 2, certo? Por a multiplicação do número primo 2, de novo, por a multiplicação do número primo 2 de novo. Ó, 302, isso aqui fez ele virar 156, e que isso aqui fez ele virar 178, isso aqui fez ele virar 39. E aí agora eu vou multiplicar pelo número primo 3, que fez ele virar 13, e agora eu multiplico por 13, que vai dar 1. Então, eu decompus em 2, 2, 2, 3, 13. Se eu fizer, eu faço, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 3 dá 240, mais 13, né? 3 vezes 3, 3 vezes 3, 39. Então, daria o 302 aqui. Beleza? Pessoal, dúvidas? Não, né? O que a gente aprendeu na última aula de hoje? Nós falamos, então, sobre os números primos, que são os números divisíveis por 1 e por ele mesmo, tá? Falamos sobre os números compostos, que é a composição, como é que eu formo um número, então ele é formado por números primos, e falamos sobre fatores primos, dividir em fatores primos. É quando você pega, por exemplo, o número 15 e divide em dois números primos. O produto é entre 3 e 5. Tudo bem? Galera, queria agradecer a participação de vocês, um grande abraço e até a próxima aula. Valeu!